a guerra, como ela muda com personagens totalmente conhecidos. Não é alta tecnologia, é alta capacidade. A capacidade de se adaptar ao campo de batalha de cada um. O que você quer de general de barba, bigode e salto-agulha? O cara tem que simplesmente cuidar da vida dele. Quando você vê um soldado no campo de batalha, um general procurando estojo de maquiagem, você imagina que vem por aí. Estojo de maquiagem do general. Cadê? Aonde está? É essa turma que está aí mandando no exército americano. A turma que está mandando no exército americano é a turma que está usando pó compacto, generais, isso aí. Aí você dá de cara com aquilo ali. A capacidade de adaptação à frente de batalha. Quem são as grandes vedetes da guerra nesse momento? Os MiG-31 e os Tupolev 160. Também os Su-34, principalmente. Eu falei desde o começo que a guerra estava acabada. Você só ganha a terra pelo chão, tá? Mas você perde a guerra no ar. Então a Rússia ainda não tinha ganho a guerra, mas a Ucrânia já tinha perdido. Por quê? Porque tinha perdido o espaço. Quem perde o espaço, perde a guerra. Quem perde o espaço, perde a guerra. Você só ganha ela no chão. Tem que progredir no chão. Porque você tem que ganhar, você tem que eliminar o seu adversário, mas você tem que avançar por terra e tomar posse. Então a Rússia ainda não ganhou a guerra, mas a Ucrânia já perdeu. Vocês conseguiram entender a diferença? E as grandes vedetes hoje são o MiG-31 e o Tupolev 160. Nem sempre o mais novo é o melhor. A adaptabilidade às condições de campo arruinou o mais medíocre. O game changer da guerra viram simplesmente bombas FAB 250. Nós temos FAB 250, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 e a Taloduda 9000. Mas qual é o segredo da FAB? A FAB é uma bomba gravitacional. O que é uma bomba gravitacional? Ela desce pelo próprio peso. Índice de acerto, 15%, 15%, 20%. Não é só para as deles, é para qualquer um. Mas o que há de vantagem nas FAB? Uma, quantidade. As FAB, elas remontam aos anos 50. A Rússia é aquela dona de casa que lata de sorvete vazia vira Tupperware. Cadê minhas Tupperware, como diz a minha ex-cunhada? Minha ex-cunhada fala assim, guardou minhas Tupperware? Todas as embalagens de sorvete eu dou para ela. Que ela chama de Tupperware. Dá minhas Tupperware. Ela tem restaurante, usa aquilo tudo. Maravilha. São as Tupperware. É exatamente isso. É o lápis. A história do lápis. Que eu já contei. O lápis todos os dois lados usavam. E ninguém criou a caneta. Quem criou a caneta espacial para escrever é uma empresa americana e próprios russos usavam. Tá? O que há na história do lápis, que dizem assim, os Estados Unidos precisavam de algo para escrever no espaço. Aí gastaram $1 milhão e os russos usaram lápis. Os americanos também usavam lápis. Mas isso daí é um conceitual. As pessoas não conseguem entender isso. O otário, por exemplo, nunca vai entender isso. Ou vai, porque ele está aqui, ele vai aprender. Não é otário. Então, isso é conceitual. Isso é porque eles fazem mais com muito menos. E essas bombas que nos Estados Unidos já teriam sido sucateadas para vender outras, estão lá armazenadas. Aí o que fizeram? Criaram um sistema chamado UMPK, que é um módulo de planeamento e correção de rota, e vestiram nessas bombas até as 3000. A hora que tu meteu uma UMPK numa FAB 9000, que vai ser lançada provavelmente pelos Tu-95, quadrimotores contrarrotativos a hélice, Bear, codinome Bear, então aí que o negócio vai ficar feio. Mas isso mudou a dinâmica da guerra. Armas antigas fazendo a diferença. Pior, do outro lado nós temos o MiG-31 e seu temível Kinzhal, fora outros mísseis. Por quê? Porque as bombas FAB, elas são bombas de destruição, até de fortificação, mas elas não são bombas de submersão. Quem faz isso é o Kinzhal, porque por isso é chamado de Kinzhal. Por que ele é chamado de Kinzhal, Rubem? Porque Kinzhal é a adaga.
Faca. Para que você usa uma adaga, um punhal, uma faca? Para perfurar. Os Kinzhal, todos os Kinzhal que você viu assistindo aí, até há algum tempo atrás você via e outros dando notinhas ridículas dos mísseis hipersônicos derrubados pelos sistemas ocidentais e os sistemas ucranianos. A resposta real que veio, eles nunca derrubaram um. Nunca. Porque não conseguem. A velocidade é diametralmente oposta entre um e outro. A capacidade de interceptação do sistema Patriot é 1/3 da velocidade alcançada, 1/3 não, 1/4 a 1/5 da velocidade final do Kinzhal, que quando escolhe seu alvo e mergulha é de forma fatal. A má notícia para a Ucrânia é que a Rússia tem muito. Que é mais má notícia? O sistema Patriot não consegue destruir as bombas porque elas emitem sinal praticamente zero. Ela não tem radar. Ela tem um sistema primitivo de controle pré-programado, modo de planagem e correção. Um índice de acerto muito bom, uma precisão excelente e tem ceifado a vida de muito da OTAN. Tem gente que deveria ir para lá. Tem gente que deveria ir para lá para defender a Ucrânia. Inclusive, ontem para hoje, foi mais outro brasileiro virou patê. Foi acreditar na historinha de que ia para lá matar russo, brincar, se divertir, fazer um monte de foto para botar no Instagram. E talvez o último nem com uma colher deu para juntar o corpo. O último lá, o que matou o irmão, o bonzão. O bonzão que vivia nos campos de treinamento filmando, tentando mostrar para os outros com um elásticozinho nos dentes. Sobrou nem dente nem elástico. Sobrou nada. Foi atingido por um drone russo. Estão lá no campo de batalha fazendo outra festa. De drone a gente fala outra vez. Hoje eu estou falando só das nossas bombas gravitacionais transformadas em módulo de planagem e correção, o MPK. Elas são lançadas a 70, 80 quilômetros de distância do ponto, em altitudes elevadíssimas, e aonde simplesmente não são alcançados por absolutamente nada. O sistema Patriot não está servindo de nada. Serve sim. Você lançar um míssil de $500 mil, de $1 milhão, para bater uma bomba que já está depreciada. Não tem nem preço. Quanto custa uma FAB 500, que são as que estão mais sendo usadas agora, 300? Quanto custa uma FAB? Na realidade, ela não custa nada. Ela está num arsenal morto. Ela é material depreciado. É material que sai do acervo e fica depreciado. Sabe quanto que custam 1000 bombas FAB 500 hoje para os cofres russos? Nada. É nada. É material alienado, depreciado. Só que a Rússia não deprecia o material, não dá baixa. Ela fica numa segunda posição, como estão os tanques. Os T-64 estão todos lá. Foram levados muito para a Ucrânia para ser usado como estação de canhoneiro, pegando seus canhões e usando eles para bombardeio. Enterrados, baixo nível de eletrônica, mas uma proteção grande, e com a vantagem que era um obuseiro móvel, um obuseiro leve móvel. Usaram para isso. Usaram para atingir principalmente trincheiras, coisa que eles fazem muito bem há muito tempo. Por assim que eles botaram os alemães para fora. Como eu falei, você já viu uma dúzia ou uma centena de filmes sobre o dia D. Agora, as grandes batalhas de verdade que pegaram para capar do outro lado, você quase não viu. Eu vi muito mais num programa que a Globo fez na década de 70, em 1975, que era apresentado por Valmor Chagas, um ator da Globo, já falecido, chamado Mundo em Guerra. Passava toda sexta-feira, em 1975, e eu esperava ardentemente para assistir aquilo, fissurado naquilo. Me ensinou muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial, aquele programa, passou durante vários meses, chamado Mundo em Guerra. Aquele ali foi a minha Bíblia. E depois eu tive outra do petróleo, que foi chamada Revista Petróleo, lançada pela Veja, uma única edição, Petróleo, de 1975, final de 75, 76. Depois aviões da Segunda Guerra Mundial. Eu adquiri isso tudo. E tinha um amigo meu, falecido precocemente, e ainda tinha muito mais material, que era o Finado Ramon. Morreu muito precoce, amigo meu, engenheiro, era melhor também. Pouco tempo que ele teve aqui, teve prazer de ter tudo isso em mãos. Ele tinha coleção
da Hennes, de tudo, o mundo em guerra inteiro, tudo. E a gente vivia falando sobre isso. Lá a gente era quase da mesma idade, diferença minha para ele, dava um ano, acho. Então a gente acompanha desde essa época. A Rússia não dá baixa no material, fica semi-ativo. Para você gastar $1 trilhão, você tem que pegar tudo, todo final de ano, jogar fora e comprar novo. Para a indústria, a máquina da corrupção, com a baixa produção que eles têm, fazerem frente a isso tudo muito caro. Então hoje o que você faz? Você joga 10 bombas gravitacionais e 10 UMPK, porque você continua lançando a gravitacional, você confunde o sistema e você fala assim, ou eu deixo ela cair no chão e explodir tudo, ou eu ataco ela e gasto $500 mil em cada míssil para tentar derrubar, o que é muito difícil, uma bomba que não custou nada. Custou o Uber dela até ali. Porque ela é uma bomba deteriorada, uma bomba que o valor dela já foi coberto. Já era material para ter sido jogado fora, mas ao invés de jogar fora, vamos guardar. É a Tupperware do pote de sorvete da Kibon, ou de algum concorrente menos votado, como é o meu caso. Mais barato, é da El Shaddai, daqui de Itaboraí mesmo. Então é o seguinte, as minhas Tupperware vêm dali. É isso que acontece. Nem sempre o mais novo, o mais tecnológico, é a solução para uma game changer, ou a arma que vai mudar o jogo. A adaptabilidade às condições de campo, a genialidade das pessoas envolvidas que conseguem fazer e modificar isso, faz uma diferença terrível. Terrível. E é isso que está acontecendo. À base de mais de 2.000 mortos por dia, a Rússia não ganhou a guerra, mas a Ucrânia já perdeu. Primeiro porque perdeu o espaço aéreo. Quando houve, quem quiser, está todo mundo à vontade, convidado para ir para o passado aí, recente, pegar as datas de quando começou a ofensiva ucraniana, eu falei assim, esquece, tudo de tempo. Eu sempre menosprezei, falei assim, vai ser uma derrota acachapante, uma vergonha. Aí foi criada as linhas Surovikin, linha de defesa, móveis, fantásticas, bem adaptadas à realidade, em que ele tinha 5 linhas de defesa e calcula-se que em alguns lugares eles conseguiram romper uma. O que se vem do fronte de batalha é que em nenhum lugar eles romperam nada. Não conseguiram romper nenhuma das 5 linhas. Dente de dragão, fossos, sistema de minas, sistema de rastreio, campo aberto de dronagem. Esse campo aberto de dronagem, os blindados nunca chegaram ali, porque era um campo preparado com drones para atingir todos eles. É um campo aberto de dronagem. Os drones começaram a ir além, porque eles não estavam vindo até ali. Então, hoje, com esses números aí, eu calculo que as perdas da Ucrânia estejam na casa de 1 milhão de soldados. Tudo isso provocado pelo Ocidente, tudo isso provocado pelos amigos aí, do nosso querido amigo Otário, que não tem lado. O Otário não tem lado, o Otário é um cara neutro. Você veja aqui, você vê como é que o Otário fala da Rússia, dos Estados Unidos. É um cara neutro. Você vê. Eu falo aqui de várias coisas dos Estados Unidos que eu admiro. Lamentavelmente, houve essa corrupção, essa corrosão, onde não estou falando 2%, porque não é 2%, é 0,2%, simplesmente fazem e subjugam 85% da população, e são números vindo de lá, não fui eu que inventei. Então, gente, fechamos aí o tratamento geopolítico, a coisa, o caminho está aberto, o caminho é esse mesmo, não adianta. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem para onde ir, não tem para onde correr.